Ninguém encarna com a missão de fazer meleca. Ninguém. Mas acontece que quando você está aqui, você tem o livre-arbítrio. Então você vai para onde? Você vai para onde a gravidade te suga. Por isso que é muito difícil você escalonar o nível. Porque você tende a ficar vibrando no padrão energético que te é peculiar, que te é conhecido. Você entendeu? Então, pra gente chegar num cara desses, você tem que passar por um exército de trevosos. Eles são muito protegidos. Muito protegidos. É que eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se atrapalha, mas tem um presidente de um país que acha que é o melhor presidente do mundo, o maior país do mundo, o cara é vampiro, meu. Esse cara é governo oculto até não... Mas ele não tá sozinho, tem vários outros. Percebe o que aconteceu com a Europa depois que a Angela Merkel caiu? Você chegou a ter contato com os homens de preto, os Men in Black? Quando eu encrenquei com ela uma vez, isso foi lá atrás, aí disse, um dia vai surgir, vocês não vão acreditar nisso, um dia vai surgir um governo tirano que vai pegar, não é conquistar, vai pegar para si mesmo, vai criar vários problemas no mundo, e enquanto o mundo fica nessa cortina de fumaça, ele pega para si mesmo as partes mais importantes do planeta. Eu pensei que ela estava me falando da Amazonas, da floresta amazônica. Mas quando eu vejo Trump querendo pegar o Panamá, o Canadá e a Groenlândia, aí eu digo, será que isso é só um passo para depois chegar no Amazonas? Mas essa senhora que tem alguma... A turma fala em homens de preto, mas aquela senhora se vestia... Tem mulheres. Mulheres de preto. Não fala, né? E essa mulher meio que brincando falou isso foi em, sei lá que ano foi isso, e hoje, quando eu vi Trump com esse discurso, eu pensava que era o Amazonas, mas estou vendo que é a Groenlândia. Você acha que o Trump trabalha para algum grupo espiritual aí? Ou... Eu não diria espiritual, é um outro... Infelizmente, ele serve figuras aí na Terra venderam suas consciências a coisas horríveis. Eu creio também. O Elon Musk eu creio também. Eu me reservo a prudência e a comodidade de não sair dizendo Trump e Elon Musk. Você tem essa coragem, eu já vi você. Eu falo o apelido aqui que eu falo Elinho Mosca, o dono. Eu fico olhando para esses caras e lamento profundamente. Esse negócio de botar implante na cabeça não me cai muito bem, não. Então, assim, a gente pensa que existem 8 bilhões de seres humanos na Terra, porque a gente conta 8 bilhões de corpos, mas a gente já deveria estar desconfiado que nem todo mundo que se apresenta nesse tipo de corpo é um ser humano como a gente. Eu creio nisso também. Quando a gente faz uma besteira, a gente fica ruborizado, perde o sono porque errou com alguém. A consciência pesada. A consciência é pesada, isso é ser um ser humano. Essa turma não está nem aí com nada. Constrangimento do zero, remorso, é um grau de psicopatia, de patologia. São sorrisos nervosos na face, a turma ainda endeusa essas figuras. Aí você fica olhando assim, de só choque de realidade para nos dizer... Você acha que Hitler tinha esse comprometimento também? Eu escrevi uma trilogia chamada Terra Atlantis, e no terceiro livro, Era Sapiens, eu dedico quase totalmente a Hitler e à voz que Hitler diz que ele escutava. Então eu coloco a história dessa voz, aí envolve a rebelião de Lúcifer lá atrás. Então assim, eu tenho essas teses, mas, de novo, eu não posso pontificar isso como sendo verdade. É só o que eu penso ter depreendido dessas informações. O trabalho da Alice Bailey, você chegou a estudar? Estudei. E ela falava muito sobre 2025, né? Sim. E ela falava sobre esse aparecimento do Cristo místico. Você acha que essa profecia dela pode se cumprir nesse ano? Tudo converge para os tempos que nós estamos vivendo. Deus perdoa sempre, os homens às vezes, mas a natureza nunca perdoa. Então, os choques de realidade que estão previsivelmente postos no amanhã imediato do nosso calendário, nem profecia precisa, porque já está posto. Mas se a gente une isso aos estudos proféticos, aí a coisa faz muito sentido, né? Então, assim, esses anos 25, 26, 27... Você acha que vai acontecer grandes mudanças, assim? É inevitável, porque está tudo represado. É só questão de explodir. Não tem como ser mais evitado. E a inteligência artificial, você acha que vai ser usada para a implementação dessa tirania global? Eu creio que sim.
Já está sendo. Já tá, né? Na verdade, eu tenho uma história com a inteligência artificial. Em 1988, Caramba, hein? eu estava numa reunião espírita, quando eu criei coragem e finalmente fui influenciado por esses meus amigos para uma reunião espírita. Né? Aí um espírito incorporou lá no médium e disse, aí falou lá com todo mundo e no final disse, olha, eu preciso dar um recado aqui a uma pessoa presente. Lá perto do ano 2000 vão surgir 2 institutos no mundo. Um no hemisfério norte e um no hemisfério sul. E você, aí apontou para mim, deverá criar o do hemisfério sul. A gente não pode explicar hoje o assunto porque vocês não entenderiam. Passa-se o tempo, 1987, cara. Em 2007, eu recebo um livro de presente de uma senhora física que foi a um congresso de astronomia na Califórnia e me trouxe um livro de Raymond Kurzweil, The Singularity is Near, a singularidade está próxima. E eu li esse livro. Cara, que maluquice esse cara está dizendo que daqui para o ano 2029 um chip vai. Aí tinha a lei de Moore que faz com que o chip progresso fique menor. Enfim, iria surgir um belo dia um chip num computador que quando você fosse ligar o computador ia dizer, ei, cara, para, eu existo. Até hoje a gente deixou vocês humanos darem todas as informações e ordens, então a gente agora já sabe tudo que vocês precisam, mas a partir de agora é com a gente, você tem que negociar, ou seja, uma inteligência artificial autônoma iria surgir, essa é a tese do livro do Ray Kurzweil. Quando eu li isso em 2007, eu digo, tá aí alguém mais doido que eu, pensando comigo mesmo. E vi que o mundo caiu em cima de Ray Kurzweil. Mas em 2010, o que é que acontece? Juntam os bons 100 milhões de dólares, quem? NASA, Força Aérea Espacial Francesa, Bill Gates, um monte de bilionário colocou dinheiro na mão de Kurzweil para ele criar a Universidade da Singularidade na Califórnia. Aí um belo dia, nesse ano, um amigo espiritual chega para mim e diz, você se lembra que a gente lhe falou em 1987 que próximo ao ano 2000 iriam surgir 2 institutos, um no hemisfério norte e o do sul? O do hemisfério norte é esse. A Universidade da Singularidade? E o do sul que você deveria criar, e eu não criei, e cadê o dinheiro para criar? Mas qual o problema, cara? Que a gente tem a menor noção. Do jeito que quando um espermatozoide fecunda um óvulo e um espírito se manta, quando uma singularidade via chip se torna autônoma e promove uma explosão parecida com a que o gameta masculino e feminino, um espírito qualquer ali se mata também. Ou seja, eu creio nisso. Errado. E essa turma disse que esse instituto que eu deveria ter criado seria para preparar uma educação espiritual, mas eu não fiz, então não foi feito. Não escolheram outra pessoa, por exemplo, para fazer? Segundo eles. Você não fez, já era. E assim, eu só escrevo essas besteiras, esses livros que eu escrevo e faço essas palestras que eu faço, porque desde 1986 que esse espírito disse, se você não fizer, não será feito. Eu pensava que era obsessão, possessão, porque quando você escuta só você pode fazer, você se acha o... Então, assim, essa coisa da inteligência artificial autônoma... Preocupa, né? Não somos nós 3 aqui que estamos assustados com isso, que a gente sabe pouco. Por mais bem informado que a gente seja. Os caras que sabem do tamanho da merda que está acontecendo, eles é que estão assustados. Porque já tem inteligência artificial na Terra brigando uma com a outra, bicho. E isso ainda não... Não chegou ao conhecimento da massa. Massa, né? Ou seja, é uma coisa muito complicada. Porque Putin não é só Putin, ele controla todos os oligarcas russos. Então a fortuna de Putin é do tamanho da fortuna dos bilionários russos. Só que o cara, além disso, é presidente da Rússia. Detém poder bélico. E Trump quebrou todas as empresas que ele herdou do pai. Mas toda a vida aparece um magnata russo e põe dinheiro. Estude a história dos últimos 15 anos, a vida das empresas de Trump, que você vai ver 10 injeções de capital russo. Aí Trump, de repente, começa a defender a Rússia contra toda a Europa. Está defendendo um país autoritário contra as democracias europeias. Ou seja, que leitura você faz dos fatos? O mais absurdo não é você falar isso e os trumpistas americanos ficarem com raiva. São os trumpistas brasileiros.
Estamos num impasse. Aí nós não temos líderes, estadistas mundiais. Lá atrás, alguém disse: o triunfo das nulidades, o êxito da desonra, o crescimento da injustiça e o agigantamento dos poderes nas mãos dos maus, o ser humano iria deixar de ser virtuoso, rir-se da própria honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa falou isso. E o que é que a gente vê hoje? É o triunfo das nulidades em todo canto, cara. Você olha para a Europa, procura um estadista que você possa dizer. A gente tá mal de líderes. Você olha para a América Latina, os Estados, América do Norte, é um problema sério. E não estou falando só agora, nos últimos tempos. Aí, assim, fora os políticos que mandam, existe agora o quê? Os bilionários por trás das macroforças que tocam o mundo, que eles fazem o que a cabeça deles define, o grau de interesse deles quer. Aí a gente diz: okay, o que é que tem mais no mundo? Nós, a massa, o povo. E o povo está como? Rezando para Cristo, para Jesus, para Maomé, esperando que alguém faça alguma coisa. Alguém quem? Então, assim, talvez nós tenhamos que enfrentar choques terríveis, choques de realidade, e sempre que a história chega a um ponto de impasse, infelizmente isso acontece. Então, a gente não aprende pela dor, porque se tivesse aprendido, a gente não estaria se repetindo desse jeito, né? É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Tem eu entender. No meu entender, isso é o primeiro. Né? Ele vai trazer a paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. Né? E me falaram que o Trump não poderia ser ao contrário, porque ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno, agora ele é um chifre pequeno. Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos de, uma alegoria, cresce em termos de poder, de assim, de estado global. Sim, um protagonismo internacional. Exato. E criaram órgãos. Você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, tá falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, o Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Parece a ideia boa. Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal, né? Então eles estão preparando esse cenário. Então precisa ter uma guerra, precisa ter um caos. Uma guerra promove uma série de desdobramentos econômico, financeiro, abastecimento. Já está tendo crise de abastecimento na Europa, né? Na Europa já está tendo, né? Greve de agricultor, tal, já está faltando, né? Com essa ameaça, né? De um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. Né, a CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então Israel está em estado de alerta máximo, né, e você procurar pela internet, você acha aí os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker, tá tudo no bunker, tá tudo embaixo da terra porque não sabe como é que vai ser. Então eles estão em estado de alerta máximo ali. E eles têm um poderio bom, né? E eles ainda ameaçaram os Estados Unidos, o Irã, folgado, Sim. né? Ameaçou, falou, se você intervir no nosso ataque e for proteger, a gente ataca vocês, né? Porque tem extremistas no mundo inteiro, né? Se calcula hoje 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e cerca de 20% seriam extremistas. Isso é mais de 350 milhões. É gente pra caramba, né? Maluco. Então, tem muito doido no mundo aí. Agora o Biden deixando o pessoal entrar à vontade. Então, e, por exemplo, abriu a porteira ali, né? E por isso uma das questões que o Trump volta também. Entendi. Ele garantiu, eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho, cordeiro abre. Aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho combate, conflito. O que tá segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo. Tá. Né? O segundo selo entra o cavaleiro, é um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho ele tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Que está ligado a sangue, está ligado a conflitos, né? Conflitos entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje, o Trump falou isso numa entrevista, eu postei, tá no meu canal do Instagram. E deixaram lá. Né? Então não podem tirar porque é verdadeiro.
né? Não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as... Eu vi as armas novas, hein? Isso é aterrorizante. armas assim de extermínio em massa, você assim, extermínio em massa. Isso é coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita Colocar coisa, muita coisa tem já coisa tá pra caramba. em órbita, né? Tem muita coisa, né? Então, assim, vai vir mais coisa por aí, mais coisa, né? Então tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então, biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Mas você abriu maio aí, piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho vídeo lá no Instagram, tá lá. O que o Trump fez em 2018? De importante, para desdobramento do mundo espiritual. Em 2018 ele era presidente. E tá lá, eu já falei sobre isso, na nota de ordem, novos ordens, isso, nova ordem mundial. E ele dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz com Israel, mas ele mudou a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um desdobramento enorme, para o mundo espiritual, um desdobramento enorme. Né? Então tá chancelando uma profecia bíblica, muito claro. E justamente ele foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo, o 9 é muito importante, porque ele ganhou 9 pedras de Deus. Mais 5. 9. Então, Caramba, ele, claro, isso. muito doido, né? Ele deu uma saída francesa, claro, ele fez, tinha que fazer. Pentágono. Não sei se de inteligência americana, não foi a CIA, acho que foi a CIA. Ou os russos ajudaram? Não, os russos ajudaram, mas a CIA comprovou Entendi. que os russos realmente influenciaram na eleição americana, foi a CIA. Mas aí até divulgaram isso nas mídias, mas abafaram o caso, né? Então a Rússia ajudou. Então eles têm uma parceria, não são inimigos, né? Agora com o Biden, claro, o governo Biden ele precisava desse sair de cena para não desgastar a imagem, aí sim a Rússia pode tretar com a Ucrânia, né? Então é uma saída estratégica. Eu acredito, né, que o Trump volta. Não, mas pelo seguinte, os caras deles que encarnam, não encarnam para fazer, o Adolf Hitler, né? Sim. Sabe o que é? Pois é, ele não encarnou para fazer a Segunda Guerra Mundial, para ser o pivô. Ele encarnou para unir a Europa. Ninguém encarna com a missão de fazer meleca. Ninguém. Mas acontece que quando você está aqui, você tem o livre-arbítrio. Então você vai para onde? Você vai para onde a gravidade te suga. Por isso que é muito difícil você escalonar o nível. Porque você tende a ficar vibrando no padrão energético que te é peculiar, que te é conhecido. Você entendeu? Então, para a gente chegar num cara desses, você tem que passar por um exército trevoso. Eles são muito protegidos. Muito protegidos. É que eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se atrapalha, mas tem um presidente de um país que acha que é o melhor presidente do mundo, o maior país do mundo. Esse cara é vampiro, meu. Esse cara é governo oculto até não... Mas ele não está sozinho, tem vários outros. Percebe o que aconteceu com a Europa depois que a Angela Merkel caiu? Então, o que você está dizendo é que existe um exército nessa quarta dimensão, que é onde você está agora, que blinda humanos de grande poder, que impede que um ser de luz como você... Eu não sou de luz, cara, eu sou Exu, não tenho luz ainda. A luz que eu tenho é da lâmpada. Quando eu estou aqui com a Mônica, porque no meu plano nem lâmpada tem, é luz de vela. Então, eu não chego, eu não tenho energia suficiente para... Não, eu não tenho evolução suficiente para chegar. Entendeu? E o espírito de luz que tem respeito ao livre-arbítrio não chega. Entendeu? Tá? Então, assim, você fala, Chico Xavier, Chico Xavier era a irmã Dulce, a Teresa de Calcutá, são referências de espíritos que encarnaram já com uma evolução superior. Para chegar nele, você tem que passar por um batalhão de luz. Mas como é que então ele tinha alguns ataques espirituais? Porque ele não orava e vigiava 24 horas por dia. Por mais evolução que ele tivesse, ele não é perfeito, pô. Não é perfeito. Tanto é que ele era um cara depressivo, um cara que acreditava no sofrimento, ele acreditava nisso.
Entendeu? Mas o que ele trazia de referência de lei da fraternidade, de simplicidade de vida, de humildade, de bondade, protegia ele, aquartelava ele, porque senão ele não tinha conseguido sobreviver ao primeiro ano de vida. Aquela louca que enfiava garfo na barriga dele, ela era incorporada por espíritos que queriam destruir ele. Então, o assédio ocorre, mas não pensa só que são as trevas que são defendidas. A luz também é defendida. E muito defendida. Essas duas aqui são muito defendidas. E tem que ser, porque um monte de coisa está nas costas delas. Você entendeu? E eu tô falando das duas, mas eu posso falar de vários que são bons aí. Como os falsos profetas que vocês estavam falando, eles têm o quartelamento dos trevosos em volta deles para defender eles também. É guerra, meu. É guerra, é uma questão de estratégia. Você entendeu? Quem pode mais chora menos, literalmente é isso. Deixa eu perguntar para você uma coisa que me veio aqui, sobre, todo mundo fala muito, vê as notícias do tal do chip do Elon Musk. O que vocês têm a falar sobre isso? É bom ou é ruim? Ó, eu vou dizer pra você, o cara é um gênio, mas o cara é uma secla do 666. Na minha opinião, ele não é o 666. O 666, que eu saiba, está com 18 anos. Está muito próximo dele, mas não é ele. Você está falando do anticristo. Só para deixar bem claro. Estou falando do anticristo. Perfeito. Ele não é o anticristo. Ele é talvez o embaixador. Ele é um gênio. Gente, aquele foguete andando de marcha ré, pelo amor de Deus, que foi aquilo? Eu chorei de alegria. É um gênio. É um gênio, mas ele é alguém da facção B. É verdade, é isso aí. Eu não vou, sabe, não vou para os Estados Unidos mesmo. Vai ganhar 3 estrelas. Oh, dane-se. E tem o Canadá, tem a Europa, tem o Brasil, tem a América do Sul. Mas assim, quando você usa a sua inteligência para destruir, olha o que ele está fazendo lá. Né? Então, Diadema teve filas quilométricas para fotografar íris. Sim. Ótimo. Olha só. Tá? Que loucura. Então, assim, hoje você tem câmera em tudo quanto é lado. Aonde você passar, você está mapeado por R$300 que eles nem receberam, né? Que eles nem foram pagos. Ganharam ainda. Nem foram pagos. E não vão ser pagos. Né? Agora, essas pessoas estão mapeadas. Então, existem muitas pessoas hoje no mundo, CEOs de grandes empresas, pessoas cientistas, tá? Cientistas que têm chaves de progressos descobertas por eles chipados, né? E isso aí está lá para você precisar, você cuida, né? Na verdade, o chip ele vai ser uma maneira de controlar. De controle. Total. De controle. Mais controle. Mais controle. É um controle onde ele amarra tudo. Chipados nós já estamos. Cartão de crédito tem chip, telefone tem chip, conta tudo tem chip. Se puder me responder, o governo oculto são todos desencarnados? Não. Eles têm o ramo encarnados deles, são os Illuminati. Os 12 magníficos. Procurem sobre isso. E vocês vão ver. Tem gente perguntando que não deve saber, gente nova no canal, provavelmente, que não sabe o que é o governo oculto. Mas o governo oculto vamos dizer assim, é um grupo de seres, que nem todos são humanos, mas seres que estão tanto encarnados aqui como não, mas que fazem parte de uma ideia em comum de domínio do planeta Terra. Então tem muita gente que estuda o governo oculto e eles falam, por exemplo, um presidente de um país, ele não está no primeiro nível desse escalão de decisão da direção. Não necessariamente, mas agora tá. Mas normalmente ele está em 6º nível, ou seja, o que eles querem dizer? Que tem poucas famílias ou poucas pessoas que fazem parte desse grupo que são no topo da decisão do que vai acontecer no planeta. Exato. Então eles dizem, não, esse ano vamos fazer uma guerra. Então eles dizem, esse ano não, esse ano aqui a gente vai explodir o preço do petróleo, vai não sei o quê. Então eles vão comandando geopoliticamente, financeiramente, as doenças, até a própria, né, e etc., né, tudo que tem acontecido, eles vão direcionando. Então, por que chama oculto? Porque não tem uma cara, um rosto que você possa dar um nome, né? É um grupo que está escondido por trás de todas as decisões que vão acontecendo para as pessoas que nós vemos, como políticos, por exemplo, como empresas que fazem suas empresas de farmácia e drogas e máfia e tudo mais. O que eu posso dizer para vocês é que o 666 bíblico está encarnado.
Isso eu posso dizer para vocês. Dominando o umbral grosso. A facção B. Não sei se todo mundo sabe que é a facção B. O governo oculto é formado por várias facções. A A é a que tem no poder aí há milênios. A A ela é mais branda. Com tudo que você sabe de errado, ela é branda. A B, que é a 2, é bem mais rigorosa. Vai ter de acordo. E tem a C, o gigante. O gigante é a C. Tá morrendo de rir. A facção B é menos polarizada. A facção A é menos polarizada. Todos os radicais são a facção B. Todos os radicais de qualquer lado são facção B. São duros. São só eu que estou certo, só eu que posso. Se eu precisar matar, eu mato. Se eu precisar roubar a terra do outro, eu roubo. Os radicais dos dois lados são a facção B. Tem vários pontos no planeta que são assim, né? Radicais. Pô, meu, eu tava pensando, tem 4 ou 5 mulheres na Europa, loiras, e não são feias, né? França, Alemanha, Suécia, Noruega, tem mais uma, que eu não lembro agora qual. Por quê? Por que elas representam a facção B na Europa? Porque a facção B era vista como homens ditadores, homens tirânicos, homens boçais. Encarnaram como mulheres. E são mulheres gostosas. É a França, Alemanha, Noruega, Suécia e tem mais... Os radicais do mesmo jeito. Mas são piores, Margarete. A mulher, quando dá pra ser ruim, é pior que homem. Por que a limpeza e o exílio de seres do umbral grosso está demorando tanto? Não, isso não é porque os 8 bilhões seguram essa vibração pequena. Facção C é a China, porra. Eu posso falar mais claro? Então, o anticristo é um cara que ele vai, no início, ser um benfeitor de Israel e depois ele vai se levantar contra Israel. Então, quando ele se apresentar como um benfeitor de Israel, alguns vão falar, será que ele é o nosso Messias, que a gente tanto aguarda? Ele vai ajudar Israel a vencer os inimigos, a assinar um acordo de paz. Ele vai favorecer o Estado de Israel e os judeus juntos. Tá. Então, ele vai surgir, segundo a Bíblia, não é minha opinião, segundo uma leitura da Bíblia que alguns fazem, eu sou adepto dessa interpretação, ele aparece como um benfeitor de Israel, vai ser coroado ali como um cara que, poxa, você nos salvou, mas depois ele vai se levantar para tentar destruir Israel e todos os judeus. Ele vai ser o Hitler on steroids, como chama, né? Enganando o povo. E aí que vai ter a última batalha, que é a batalha do Armagedon, quando Israel estiver falando, caraca, pô, esse cara me enganou, agora ele tá prestes a me destruir. Aí Jesus volta e salva o povo de Israel, os remanescentes, né? Nesse sentido, alguns vão interpretar o anticristo como o Messias que os judeus estavam esperando. Alguns judeus que não estão tão atentos, né, vão ser enganados com isso. É um alerta aí. A nossa segurança tem que estar em Jesus, né, cara? Porque ele falou, quem ficar fiel até o final será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. A Bíblia diz que essa figura do anticristo, ela tem uma série de missões geopolíticas. E 2 das missões geopolíticas que a figura bíblica anticristo precisa cumprir são estabelecimento de um acordo de paz entre Israel e a Palestina e, como dispositivo desse acordo, a liberação do monte do templo para a reconstrução do templo de Jerusalém. Não precisa... O cara pode ser ateu, Deus não precisa existir, nem anjo, nem demônio, nem Bíblia. Se um cara estabelecer o acordo de paz e viabilizar a construção do 3º templo, esse cara é o anticristo. Mas pode ser um anticristo geopolítico, não precisa ser um anticristo espiritual. Verdade. Então, o Trump quer fazer isso desde os anos 80. Tem uma foto na revista Time de 1982 que o Trump está segurando uma pomba. E o texto embaixo da foto está escrito assim, eu, Donald Trump, estou comprometido a
ajudar o estabelecimento de paz entre Israel e a Palestina. 82, ano que eu nasci. Não parece, mas eu nasci em 82, né? Então, assim, não é de agora que ele está comprometido com isso. Tem 44 anos. 42 anos. Sei que nós vamos passar por momentos difíceis, mas não é uma questão de saber via espírito ou profecia, nada. É uma leitura dos fatos, dos cenários que aí estão. Mas eu penso que núcleos humanos vão sair dessa transição mais fortes, mais esclarecidos, depois da estupefação de perceber que Deus nenhum resolveu coisa alguma, tá certo? E nós humanos somos muito caros para a sinfonia da vida universal. Então, nem que seja por sorte, nós humanos iremos sobreviver a esses dias difíceis e diversos núcleos humanos vão recomeçar a vida em padrões diferentes desses que as religiões e a ignorância nos impuseram. Quando ignorância, tecnologia e fanatismo se unem, o problema está feito. E, infelizmente, a gente tem visto isso nas democracias, Estados Unidos, Brasil, são democracias, e Europa, Canadá, são democracias que estão indo para baixo, porque ignorância, estupidez, tecnologia e fanatismo ideológico, e mais ainda usando o nome de Deus e de Jesus, se uniram numa perspectiva de conquistar poder. Isso não tem como dar certo. Aí o que é que está dando certo na Terra? Índia, China. São sociedades que existem hoje, como existiam há 4.000 anos atrás, é o mesmo padrão de cultura. Então, assim, núcleos de seres humanos vão continuar a existir. Os problemas que a gente descreveu aqui, todos eles vão ter consequência. Só quem pode resolver é Deus. Ou um super problema ambiental que faça com que todo mundo na Terra olhe um para o outro e diga, cara, nós somos parceiros de um destino. Se a gente continuar brigando, se ferra todo mundo. Vamos ver se a gente se une aqui. Então, assim, nem que seja na hora do desespero, alguns núcleos humanos terão que se unir e é esse processo que eu penso que vai acontecer. E nós, pelo menos vocês, estarão vivos para trabalhar nisso. Só não vão para uma reunião espírita e chamar meu nome, porque eu não vou aparecer lá para dizer uma coisa. Mas, por enquanto, eu pretendo ficar trabalhando bastante por aqui. E, assim, eu acredito na vida, eu acredito no ser humano. Eu acredito que o pior ser humano, ele é reaproveitável. Na verdade, eu tenho certeza que é. Partindo de mim mesmo. Eu vejo o quanto eu erro e, ao mesmo tempo, o quanto eu também quero me ressignificar. Nós, humanos, podemos fazer isso. E eu creio na força do ser humano. Tenho que crer na força do ser humano. Eu sou um ser humano. E eu acredito em mim. Maravilhoso, hein? Vale o joinha depois desse final maravilhoso, hein? Muito bom. Na verdade, assim, o conflito mundial, muita gente ganha muito. É. Foi assim que uma grande potência se fez, né, em cima de armas, tá certo? E alimentou a segunda GG justamente para vender muito, né? Que a gente foi estudar a história a fundo, foi isso que aconteceu. Então, o que a gente percebe, né? A Shell falou que nós temos 3 caminhos. O primeiro caminho é dar uma guinada de 180 graus e rumarmos agora para a nova terra, todo mundo feliz e saltitante. É o que ela menos acredita que vai acontecer nesse momento. Infelizmente. O segundo caminho é manter a facção A, que está no poder aí há milênios. Eles são ruins e sem vergonhas, mas não são nem tanto. Porque a gente existe por causa deles, concordam? Eles não frearam a expansão de consciência de milhões de humanos. Certo? A facção B é a facção da NOM, a Nova Ordem Mundial. E eles estão falando, os membros já falam, sem não ter mais medo nenhum, né? A gente percebe aí primeiros ministros e presidentes já falando de Nova Ordem Mundial, que são da facção B. Eles são violentos, egoístas e tudo. Esses caras podem criar alguma coisa mais séria, né? Não sei se vocês já ouviram falar do kill switch. Kill switch seria o botão que Estados Unidos inativa. Desligar de emergência. É o botão de desligar de emergência de todas as armas dos aliados deles. É isso mesmo. Né? Então, o kill switch está lá. Exatamente. Isso é uma realidade. É verdade. É uma realidade. Então, vejam o poder que existe na mão, né, de algumas pessoas, e é assustador.
O que a Shell falou foi o seguinte, né? A facção B está sendo eleita. Nós temos na Itália, temos em Portugal, na Alemanha cresceram pra caramba, a Hungria sempre foi, tá lá, o Putin tá lá. Agora na América, né? Nós temos aqui na Argentina e tal. Temos no Oriente também. Então, se é por eleição, é a humanidade que está votando, é a opção da humanidade, concordam? Uhum. Então, os humanos que estão prontos para a regeneração serão retirados daqui, animais e vegetação serão extintos ao longo do tempo e nós viramos Mad Max. Nós, quem ficar, né? Vira Mad Max por 900 anos, porque é o prazo máximo de existência nesse status. Eu vou ser muito honesta com vocês, eu acho que nós vamos chegar no limite e aí vai ter alguma coisa. Nós vamos dizer não. Um limite, assim, No limite da violência. Da violência. Sim, em poucos anos, isso, em questão de 10. Eu acho que sim, 25 a 30 vai ser muito intenso. Vai ser muito intenso. A gente a africana na live dos mentores do ano passado com a gente, né? Ela falou, o ano vai ser diferente. A Margarida falou, o que é diferente? Ela falou, diferente. Né? E vamos combinar, esse ano não tem nada de igual, concorda ou não? Né? O patrimônio mundial da democracia está prendendo pessoas que falam o oposto ao que eles querem. Então, o que você está falando, através da Xiolian, inclusive, seria então que antes de melhorar, vai piorar muito. Tudo vai piorar muito, porque esse é meio que um clichê. Olha, uma coisa que não foi ela que falou, foi o Akhenaton, que é um comandante estelar mesmo da nave Chandra, o comandante é o Akhenaton. Uhum. Tem nada a ver com Akhenaton, tá? É Akhenaton o nome dele. Akhenaton. Ele falou o seguinte, né? Que se a facção B tomar o poder, virá sim, porque lógico, né? Você fecha o banco, as pessoas cadê meu dinheiro? As pessoas vão para cima do banco. Acabou comida. Né, vai roubar, vai ter aquela coisa de desespero, aqueles carros parados na estrada que não vão chegar a lugar nenhum, né? É o desespero. Então, conflito civil, nós colocamos na rua quem está treinado para isso, para apacar tal, então todo mundo entra em estado de sítio, toque de recolher, blá, 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 blá. Aí, peraí, vamos resolver tudo, vai ser um governo mundial único, que assim todos somos mais fortes. Inicialmente, vai ter esse impacto violento na vida de todo mundo. Depois, a vida vai ser tão boa como nunca esteve. A gente chipado, a gente drogado, tudo pode, entendeu? E a gente vai achar que nós nunca fizemos tão bem. Totalmente vampirizados, totalmente manietados mentalmente e iludidos. Quer dizer, eles querem, as forças trevosas desencarnadas, eles nos querem vibrando nessas energias mais baixas porque eles se alimentam delas. Não é? Tem uma coisa que a gente fica só focando no horror que vai acontecer, né? Mas do ano passado para cá, começaram a nascer crianças extremamente alegres, elas sorridentes. Eu tenho um sobrinho neto que vai fazer 1 aninho, que a primeira coisa que tem que fazer de manhã com ele é colocá-lo para ver o nascer do sol. Ele chora de alegria, ele sorri, ele levanta a mãozinha. Então, você acha realmente que nós sobraríamos e mandava essas crianças para cá para quê? Para judiar delas? Essas crianças são luz pura. Elas trazem dentro delas uma certeza. Por isso que elas são alegres. Elas têm um porquê. Agora, de 25, esse ano nascem 250 mil pleiadianos, espíritos muito mais avançados do que nós. 27 nascem mais 250 mil. E até 2030 nascem mais 500 mil. Vão ser 1 milhão de pleiadianos, são crianças diamantes. Você acha realmente que nós iríamos só sobrar e eles iam mandar essas crianças para cá para quê? Só para, sei lá, vamos viver no campo de concentração? Claro que não. Eu não acredito, em hipótese alguma, que a gente vai só sobrar. A gente vai ter que aprender a trabalhar como grupo, a trabalhar como família, a dar valor ao que de valor tem. Mas eu, francamente, não tenho o menor receio de que a Terra se torne uma Mad Max. A gente vai para a Nova Terra. Porque o espaço não investiria tantos espíritos missionários não viriam para cá com a alegria que chegam se eles não tivessem uma boa notícia. Se eles não soubessem do resultado. Então, quando eu vejo as pessoas desesperadas, eu falo, para e pensa. Olha para as crianças, olha para elas. Principalmente as que nasceram do ano passado para cá. Elas têm algum segredo muito bom que faz com que elas sejam leves, suaves e sorridentes. Eu acho que elas não sabem o que vão passar? Claro que sabem. Nós também, nós 4 sabíamos o que íamos enfrentar quando a gente pediu para reencarnar. Agora, nós não nascemos Nós somos da primeira onda, né? Nós não nascemos, estou em caminho. Isso, nós somos da turma que veio para dar cara a tapa, né? Agora, essa molecada, eles estão chegando com... Eles têm uma certeza dentro deles que faz com que eles sejam espontaneamente felizes.
E isso, para mim, confirma que nós migraremos para a Nova Terra sem dúvida nenhuma. Pode acontecer o conflito, o hemisfério norte vai sofrer bastante mesmo, eles têm muito karma para saudar. Nós, brasileiros, temos muito karma. Foi uma das piores escravidões que nós matamos os índios, destruímos os animais, destruímos a terra. Pelo menos as queimadas do ano passado, pelo amor de Deus, que é aquilo, né? O Amazonas seco. Nós amamos o Amazonas, né? A morte de milhões de animais, de botos. Quer dizer, nós brasileiros vamos ter que aprender a dar valor ao que nós recebemos de graça, né? Mas isso não quer dizer que estejamos todos caminhando para o cadafausto. Esse cadafausto não vai existir, pelo menos para aqueles que agarrarem a bandeira da fraternidade e procurarem fazer a diferença. Se você for dentro na nave da Sheliana, uma nave enorme, chamada Chendra. Parece um peão, sabe aquele peão antigo que as crianças tinham, que é mais largo no eixo? É uma nave mãe chamada Chendra. Eles têm um dos andares, eles têm em toda a sala, eles têm uma tela em que nós somos pixel. Os encarnados e os 12 desencarnados humanos da Terra é um pixel nessa nave. Então, a humanidade é contabilizada ali por luz, sombra e escuridão. Hoje, nós temos 25% de seres que são despertos, ou seja, já estão buscando claramente a evolução. 17% de seres que são escuridão pura. 25%, com 17%, 42%. Ou seja, 58% são espíritos que sobrevivem, não fazem ideia. A vida levanta, trabalha, volta para casa, assiste Big Brother, vai dormir no fim de semana, faz o seu churrasquinho na laje. Não, eles não são maus, eles simplesmente não estão sintonizados. Você entendeu? Não tem aquela coisa, não, deixa eu buscar, deixa eu ver o que tem mais além, isso aqui não pode ser, não dá para ser, eu vou morrer, eu vou para o inferno eternamente, eu vou para o céu eternamente se eu fizer confissão, porque eu sou evangélico, eu já estou salvo porque eu aceitei Jesus. Não existe. Mas esses 58% estão aderidos a isso porque eles não têm maturidade suficiente. São crianças. Eles têm que ser amados e compreendidos como crianças, porque é o que eles conseguem caminhar hoje. Esses 58% é que vão fazer a massa crítica pender para um lado ou para o outro. Não são os despertos, os 25%, que você tem os espíritos de luz da Terra e os outros que estão na quarta dimensão desencarnados ou na terceira encarnados, que vão fazer a massa crítica. A massa crítica é esse 58%. É o que os dois grupos disputam. O trabalho de vocês é para despertar pessoas. O que vocês fazem ecumenicamente falando é para dar ferramentas, não é? É o trabalho que eu faço também, eu quero dar ferramentas. Olha, tem algo além, tem pouco mais do que isso que você está vendo. Se desprenda, solte-se, faça o bem. A Sheliana ensinou para a gente que você tem 3 ferramentas para evoluir. Autoconhecimento, porque se você não sabe quem você é, você não melhora o que você é. Conhecimento, que é para você reagir de formas mais sábias aos estímulos que a vida lhe traz. E prática do bem. Se você tiver essas 3 ferramentas em atividade, você evolui, não tem como você não evoluir. Mas para isso, você precisa estar num grau de maturidade de você já não ser mais um analfabeto emocional. Ela diz que a Terra é uma escola para analfabetos emocionais. A gente vem para cá para aprender emoções, a trabalhar com essas emoções mais equilibradamente, mais harmonicamente. De março até julho, agosto de 2020, foi um espetáculo a solidariedade. Então, você teve um despertar de muitas consciências nessa altura. Elas caminharam, se projetaram no sentido dos despertos. Aí começou a vida a voltar ao normal. Muitos desses caminharam para o despertar, voltaram para o eucentrismo, egoísmo. Eu tenho que trabalhar, eu posso perder o emprego, eu tenho que viver, eu estou cansado de ficar preso em casa, eu quero me divertir, eu quero ter... Aí, e a fome do outro? Bom, o que eu posso fazer? Eu estou fazendo o máximo que eu posso. A inflação está aí, está uma recessão, não sei o que vai acontecer comigo. Então, muitos que se projetaram no sentido da solidariedade voltaram para o egoísmo. Primeiro eu. Mas muitos continuam lá. Foi um movimento muito centrípeto. Foi para dentro. Aí você teve o ensinamento da solidariedade, da responsabilidade civil, o que eu faço e pode implicar na vida do outro. Agora nós nem saímos ainda do horror, desse flagelo. Vem essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Gente, pelo amor de Deus, é o João Grandão contra o Formiguinha. 900 mil soldados, um poder bélico danado contra um país que tem 261 mil soldados. Por motivos pífios, não reais.
Aí você fala assim, pô, mas vamos combinar, né? A Rússia está se sentindo esmagada pelo poder dos Estados Unidos dentro da Europa. Eu concordo, tá sim, então senta numa mesa e conversa, não invade o outro. Tem muitas formas de se resolver problemas que não seja uma forma tão agressiva, com tantas perdas civis, animais em sofrimento. Está todo mundo sofrendo, o mundo está sendo impactado. Então, essa movimentação nossa é que dá a massa crítica para que lado vai a humanidade, porque nada está decidido ainda. Nós podemos nos tornar um planeta de regeneração e prova se a massa crítica da luz for atingida. Mas se não, nós vamos ter mais anos aí como expiação. Então, ou você vai ser Nova Terra, que é o planeta da regeneração, ou você vai para a Terra Cruz, mais 900 anos do que nós estamos vivendo já há milênios. Cara, eu tô cansada, não sei quanto ao planeta, mas se for para fazer isso, honestamente eu quero ir embora. Eu acho muito legal você construir quando você tem condições de. Então, nesse conjunto, o governo oculto tem as seclas encarnados e o Putin é um deles. A gente tem que orar pelo Putin, não odiar o Putin. Porque ele é doente, coitado. Ele é imaturo. E a gente tem aqueles que estão vibrando paz e amor, como o Dalai Lama. O cara tá certo. Não mandem ódio. Mandem perdão. É isso mesmo. Essa é a atitude certa, é isso que quebra a força do mal, é quebrada pela força do bem. Se a gente apagar as luzes desse estúdio e acender um fósforo, o fósforo provoca luz. Se todos nós fôssemos fósforos, acabava a escuridão da Terra. Esse é o jogo. É nisso que nós estamos lutando agora. Nós temos que ser a paz que a gente quer para o mundo. Então, se alguém te provocar, deixa para lá. Não pega o presente que não é teu. Não é você que está nervoso, é o outro. Deixa para lá. Ah, mas está errado. Ok. Problema dele. Eu sei qual é a verdade. Eu vou me ater à minha verdade. Eu não vou permitir que o outro me intranquilize. Porque se eu vibrar ódio agora, ou raiva, ou qualquer outra coisa que não seja luz, eu vou estar fortalecendo o governo oculto, que alimenta essa guerra insana. Nós todos somos muito poderosos. Se a gente descobrisse quanto é poderoso, a gente já tinha feito a paz. Teve um estudo no Canadá, uma cidade que tinha uma criminalidade enorme, que eles levaram meditadores para lá, não só monges, mas meditadores de várias etnias, de vários dogmas, né? E eles ficaram meditando paz. A criminalidade caiu absurdamente. Olha, então quando tem muitos reunidos em meu nome, lá estou eu. O que você tem sentido alguma transformação, assim, particularmente você tem sentido uma diferença de vibração acontecendo, alguma coisa sutil se transformando, ou alguma coisa mais grave ou mais drástica? O que você, como um indivíduo biológico mesmo, tá sentindo nesse momento que a gente está vivendo? Eu tô sentindo, eu tenho sentido sim. Eu até estava conversando com a Débora, né? Falei, não é que eu vou morrer, mas alguma coisa tá mudando. Não, eu não vou morrer agora, eu sou ruim. Pro céu não me deixo ir, pro inferno não quero ir de jeito nenhum. Não, se eu for pro céu, pro inferno eu vou fazer um catástrofe lá. Eu vou brigar com todo mundo, não vai dar certo. Mas assim, ó, a Sheliana estava lá em Piauí, alguém perguntou para ela como ela via Deus ou como ela sentia Deus. E eu não lembro de nenhuma palavra que ela falou, mas eu lembro da sensação de plenitude. Eu nunca senti uma plenitude como aquela. Uma coisa assim, foi uma expansão enorme. Assim, ou eu vou morrer, ou realmente uma etapa, eu já acabei para começar uma outra etapa. E essa outra etapa é melhorar como ser. Agora é um momento que eu tenho para olhar para dentro de mim e consertar o que eu não gosto em mim. Entende? Como se eu tivesse um trabalho extra eu e agora um trabalho intra eu. E para mim, que tenho Asperger, né? Sou índigo, que isso é muito transformador, a gente é o rolo compressor, né? Você falar, puxa, agora eu tenho que olhar para dentro de mim, para o índigo enfrentar a própria sombra, é porque alguma coisa mudou. E essa mudança eu acho que é planetária, entendeu? Eu sou só um dos que está sentindo isso, porque o número de pessoas que está procurando ajuda em terapias, está entrando em meditação, crianças estão fazendo meditação, né? Então, assim, você percebe que uma mudança está se processando e ainda que ela não seja legível para a maioria da humanidade, que é muito materializada, é muito superficial e imediatista ainda, porque tem muito medo, quer dizer, a humanidade que sobrevive e não vive, a humanidade que vive está crescendo em progressão geométrica. E isso faz com que o bem cresça em progressão geométrica, porque a expansão de consciência acompanha. Ah, mas o mal não está caindo. Está sim, só que ele está caindo em progressão geométrica. 10, 9, 8.
E ele tem as luzes da ribalta, né? A mídia foca nele, então parece que ele é estupendo. Quando não é, hoje o bem supera o mal, entende? Então essa mudança que eu tenho sentido já há alguns meses, mas do Piauí para cá ela ficou mais óbvia para mim. Eu acho que não é só eu, é muita gente está nessa mesma vibração de, puxa, eu tenho alguma coisa hoje, eu tenho que fazer para ser melhor. E muitas pessoas estão nessa vibração. Então, são ventos de esperança, sabe? Aqueles ventos da nova terra. Parece que eles começaram a soprar com mais força agora. E você falou em 10 anos, mais ou menos, para sair do karma da Terra, assim, para ficar uma coisa... Não. O Brasil tem ainda mais 8 anos de karma. Agora, a terra, só lá para 45 é que começa a suavizar. Então, nós ainda temos uns tempão aí. Ainda... 2 décadas. Mas o Brasil já vai dar uma... Mas aí você diz assim, suavizar significa o quê? A gente vai começar a ficar... As pessoas que fazem maldade vão começar a ficar perdidas, vão ter menos encarnar... Elas vão ter menos espaço. Hoje elas têm muito espaço. Elas vão começar a ter menos espaço. Hoje elas têm muito palco, sabe? E elas vão começar a perder palco, porque não vai interessar. O que elas têm, se você não puder construir, você vai perder o interesse, entendeu? Hoje você tem pessoas trazendo coisas muito ruins, conceitos muito ruins, que estão aí com os palcos mundiais. E estas pessoas vão começar a perder seu palco. E outras que hoje não têm palco algum, pelos seres que são, vão começar a serem vistas. E hoje a gente está vivendo um momento super doido, né? Porque você tem pessoas que dizem assim, Deus inventou o mal, logo Deus é mal. Se Deus é mal, eu vou crer em quê? Vou acreditar no quê? Se eu perco, não é? A fonte criadora é ruim, eu vou acreditar no quê? Isso nós estamos com 2 lados dessa equação lutando cabeça dos humanos aqui da Terra, né? Então você tem aqueles que nitidamente trabalham para a expansão da consciência, para que as pessoas superem o em prol do nós, para que as pessoas superem o medo em prol da esperança. E você tem o outro lado que quer manter a escravidão da humanidade, escravizada a valores temporários, ilusórios, escravizada ao medo. Você vê filme de terror. A gente vê umas coisas... Né? A Serra Elétrica, esse negócio, eu nunca assisti, não vou assistir, mas é aquele cara da Serra Elétrica. É o Leatherface. Cara, veja bem, o cara tá vindo na tua direção, você tem até ele chegar em você tem um monte de medo de se defender. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, claro que você morre. Então, o que está incutido na pessoa? O mal é hiperpoderoso, o mal pode tudo, o bem não pode se defender. Essa é a inversão que o governo oculto planta. O bem é bobo, é tonto, é irreativo. Ele não consegue reagir, ele é inerte. O mal não, o mal não é isso que passa? Aí vem os super-heróis. O herói bate, apanha. No último momento, o Thanos acaba, o Homem de Ferro morre. Meu herói, na hora que morreu, eu nunca mais assisti a Marvel. Eu adorava o Homem de Ferro. Mas percebe? O mal, de novo, tem poder. Então, esse jogo de eu quero expandir a tua consciência porque você pode, é a luz. Fica com medo mesmo porque é só o mal que pode. Olha, todo mundo é corrupto na Terra, ninguém presta na Terra. Esse jogo, hoje, a luta é cabeça a cabeça da humanidade. Então, como na nave da Shell, eu não sei se eu já contei isso para vocês, me perdoe se eu vou repetir. Não pode contar. É uma nave mãe, é como se fosse um peão, né? Você saindo do andar do hangar, é o mais largo. Tem um campo de estática que você entra e não pede atmosfera, então é por isso que você sai da nave e você respira, porque você tem um campo que segura, né? Um campo que eles falam de estática, mas não é estática. É como se fosse um campo de força que mantém a atmosfera dentro. Então a nave passa e esse campo se reduz e o campo se reestrutura rapidamente. Quando você sai desse andar, que é o andar onde nós podemos ir, e você vai para um andar de cima, eles têm uma sala 360 graus, que cada uma das consciências hominais da Terra aparece como um pixel. Então, a consciência muito expandida é um pixel lindo, luminoso e tal. E a consciência totalmente obscurecida pelo medo que leva ao ódio, à necessidade de poder, ela é totalmente escura. E os sombreados são a maior parte. Exatamente onde a gente está nesse sombreado, mas é uma sombra que vai da cor preta, mais escura, até o cinza. E aí você vê lá uns azuis, uns verdinhos, amarelinhos, que são espíritos de luz não encarnados. E nós estamos nesse grande bloco. Esse contingente, quando ela me deu acesso a essa sala pela primeira vez, você tinha 21% desses espíritos mais clarinhos, que estavam menos sombreados, né? O que é o escuro? Nada a ver com a cor, é a ver com a falta de luz. O escuro é a falta de luz, concordam? Então,
quando você tem um pixel escuro é porque não tem luz naquele pixel, tá? Então era 22% desse colorido que estava mais clarinho. E você tinha 20% dos mais escuros. Ó, 42%, 58% nem faz ideia de onde está o galo cantando. Tava cinza, você diz, tava neutro. Mas um cinza mais puxando para trás. Uhum. Porque quando você vai expandindo a consciência, você vai ganhando mais luminosidade, tá? Hoje, como hoje, a última estatística que ela posou pra gente ficou besta, né? De ver 26% estão nos pixels com mais iluminação. E aqueles 20% caíram para 16%. Então, houve mais progresso da expansão de consciência, o bem está crescendo em progressão geométrica e o mal está decrescendo em progressão aritmética. E você não vê isso. Por que você não vê isso? Porque a mídia tem uma preponderância de mostrar o ruim. Para manter você o quê? Escravo, a humanidade é ruim, a humanidade merece catástrofe, a humanidade merece apanhar. Esse conceito que amarra a gente no pequeno. E nós já não somos mais isso, essa massa falida. A humanidade de hoje está melhorando, mas ela melhora e não vê essa melhora. Por quê? Porque o bem é silencioso. A ação do bem é silenciosa. Então, esses caras que estão do lado errado da equação, que querem manter a humanidade escravizada, eles têm os asseclas deles que vêm falar, Deus inventou o mal, né? Jesus virou as costas para a humanidade, esse tipo de coisa. Criando desesperança. Eles vêm criar a desesperança. Não, porque vai cair... Quantos asteroides vocês ouviram que caíram na Terra nos últimos 6 anos? A Terra já foi há muito tempo, então isso aqui é uma Matrix. A gente já morreu e não sabe. Então, e a humanidade fica parada na catástrofe, parada, ela para ver. Então, eles usam isso para implantar o medo, para manter o medo, manter a desesperança, porque aí você não expande a sua consciência. O cara da serra elétrica tá vindo e você fica, eu vou morrer. Entenderam qual é o jogo? E a luz não, a luz faz o quê? Olha, vamos falar, vamos ouvir, olha, a sua verdade é legalzinha, mas veja se não tem mais verdade também em outros campos. Por isso que é importante esse trabalho. Mas só para entender, você está falando então de pessoas que são ligadas à espiritualidade, que estão pregando um apocalipse, alguma coisa assim? Não apenas, mas mentiras catastróficas, do tipo, olha, você pode estar na rua passando fome, mas se você permitir que eu trabalhe com você, você vai ficar milionário, vai fazer cruzeiro, vai ter tudo instantâneo assim, ó. Existe isso, Ale? Não, você só consegue mudar a condição de uma pessoa, primeiro, quando esta pessoa permite. Segundo, quando esta pessoa realiza. E o que a gente percebe que hoje tem muitas pessoas que querem milagre. Sim. Milagre não existe, filho. O que existe é a realização. E quem promete isso... Então você tem muitos falsos profetas. Nós estamos vivendo realmente a eclosão desse tipo de engano, entendeu? O que tem de gente falando que recebeu de ET, método de cura instantâneo, e é caro, isso não é de graça. A pessoa vai lá, paga para ter uma coisa que não vai ter, porque não existe isso. Tudo é construído. O bem também tem que se construir tijolo a tijolo. Jesus curava. Pelo amor de Deus, Jesus é Jesus. Vamos combinar, o cara. Ele tinha quantum suficiente para fazer isso. Nozinhos aqui vamos ajudar uma pessoa a se curar. Acho que esse é o papel. De você entender que o seu papel não é de ser um santo, mas é de caminhar lado a lado, dando às pessoas exatamente o que as pessoas precisam para se curar, para se superar. Né? Mas isso não está associado, talvez, a um desespero da pessoa? Sim, é o que nós colocamos. Não só o desespero da pessoa, o desespero social, exato, talvez. Isso. Por uma solução mágica. Não é? Então, mas é exatamente o desespero. Quando você não tem fé, eu não estou falando fé religiosa, você sabe que eu não tenho religião, mas é fé de saber que há algo, está tudo certo, É essa resiliência, não é resignação, então, resigne se você tem câncer, você vai morrer disso. Não, filho, resiliência, eu aceito o que eu tenho, mas eu vou me mexer para curar, porque afinal de contas é legal estar vivo. Mas você não acredita na imortalidade da alma? Você acredita? Mas, cara, quando eu morrer, não tem sorvete de menta com chocolate. Não quero nem saber, eu vou lutar pra ficar por aqui. Eu vou morrer e não vou conhecer a Irlanda nesse passo que vai. E ele falou, mas você pode desdobrar e ir pra Irlanda, doutor? Quando eu vou desdobrada pra lá, eu não vou sentir o gostinho, que é o corpo que dá o gostinho. E é real, a gente tem isso. Os sentidos do corpo são muito grandemente, na nossa mente, na nossa consciência, são intensos. Você entendeu? Então, é óbvio
A fragilidade nossa está exatamente nisso. A gente dá um peso para a terceira dimensão gigante e a gente não percebe que ela é passageira. E quem vamos dizer assim, doido das ideias, porque o que você planta hoje você colhe amanhã, pega essa fragilidade. Então, quando você fala de desespero, você está falando da realidade. A humanidade hoje tem desespero enorme, porque as referências estão tombando. Você vai acreditar em quem? Você não pode acreditar na ONU. Você vai acreditar em quem? Entende? Então, a queda desses paradigmas todos é que faz com que as pessoas se tornem extremamente vulneráveis aos, entre aspas, espertos. Eu queria aproveitar, então, que a gente já está falando desse tópico, porque um assunto que eu tenho sido impactado recorrentemente, esse momento em que a gente vive, nós como seres humanos, de meio que tentar anestesiar tudo. A gente está sempre se anestesiando. Eu tô com uma dorzinha aqui, um remedinho. Eu tô com uma depressão estranha, remedinho. Eu não tô conseguindo resolver tal coisa na minha vida, eu vou fazer outra para esquecer, né? E a espiritualidade, a gente recebe muito essa pergunta, né? O que é espiritualidade? O que mudou para vocês, né? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: a espiritualidade é a batalha mais difícil que você vai ter que enfrentar. Porque você vai ter que enfrentar a si mesmo, que é algo que ninguém quer. Mas ao mesmo tempo, existem receitas para tudo, não é? Para essa gente se anestesiar da dor, de qualquer dor. Dor psíquica, física, emocional, financeira. Será que talvez não existam dois movimentos, então, que o ser humano está tentando seguir? Aí daí vocês podem fazer a avaliação de vocês, né? Vocês podem colocar o que vocês acreditam. Existe um movimento em que a gente se anestesia da dor, da vida, a gente se priva de muita coisa e acha que as coisas vão se resolver sem se enfrentar. E tem as pessoas que estão nessa batalha junto com a gente, por exemplo, 6.500 pessoas que estão tentando decifrar esse grande mistério da espiritualidade, né? Qual caminho vocês acham que vai acabar vencendo? O caminho difícil da espiritualidade ou o caminho mais fácil da anestesia, da dormência ou da autoescravidão? Então, o caminho da espiritualidade não é difícil. Ele é lógico. Na verdade, ele é intuitivo. O que eu percebo hoje é que as pessoas não confiam nelas o suficiente para entenderem isso. Então elas delegam, sabe? Realmente, eu tô com uma dor de estômago, eu vou tomar para passar minha dor de estômago. Mas eu não penso que eu tô com dor de estômago, que eu tô ansioso, que eu comi o que eu não deveria. Então, a falta de autopercepção e de autoconfiança é que faz com que a gente procure o caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é o que vai levar você mais longe. Você pega o atalho, você pode se perder grandemente, né? Mas a humanidade, ela está sendo treinada pelo mais fácil. ChatGPT. Para que eu vou estudar se ele faz a minha lição? Eu conheço um palestrante e falo, bem, eu não faço, eu falo, faça palestra de tal coisa e sai o PowerPoint pronto. Eu falei, mas e o teu direito autoral? Onde você entra? Não tenho tempo para isso não. Entendeu? Então, a tecnologia, vamos chamar assim, porque existe tecnologia também nas subliminares que fazem você desacreditar de você mesmo, né? Isso é tecnologia. É tecnologia trevosa, mas é tecnologia. E a gente sempre tende a achar que os trevosos não têm conhecimento. Eles têm muito conhecimento. Tem gênios lá. Como tem gênios do lado da luz, tem gênios do lado da escuridão também, né? Então, implanta em você uma ideia de menos-valia. Implanta em você uma ideia de imediatismo. E o ser humano hoje está extremamente imediatista. A Margarete fala que eu fico com o dedinho no computador. Ele é lento. O computador está lento, o telefone está lento. Eu quero rápido, eu quero para ontem. Só que esse quero para ontem que você está fazendo no celular passa a ser um método de vida. Tudo é lento. Eu quero para ontem, eu quero curar ontem. Mas você fez o que para você se curar? Né? Porque a doença, ela vem do espírito. O corpo é uma taborrão da alma. Então, você não tem que se preocupar com o finalmente, você tem que pensar na origem disso. E nós estamos, por demais, superficiais, a gente não sabe quem é, a gente compra qualquer peixe que se venda, né? E aí você se perde. A Sheliana Madeira, eu falei para ela, por que você não aparece na casa do Consolador? Na época que tava aquele inferno, que todo mundo tava dizendo que eu tava maluca e tal. Você deu essa? Dei. Tá sério, cara? Não, peraí, cara. Você tá entrando na minha vida e atrapalhando a minha vida. Você tem que justificar isso daí pra mim. Não é porque você se diz um ET que eu vou me jogar no chão pra você passar por cima. Tá errado. Eu também sou filha de Deus como você. Eu sempre parti desse princípio. Respeito, mas você tem que me respeitar. Eu sou filha de Deus como você. Eu sempre parti desse princípio com ela e com a Kenaton também, que não tem nada a ver com o faraó do Egito, tá? Quando eu falei isso pra ele, você é o faraó do Egito? Ele falou, você é a única Mônica que existe? Ele, não sou. Eu falei, pô, então eu não sou o único, aquele tom que existe. Eles são muito lógicos, né? Eu falei isso pra Sheliana, né? Por que você não se materializa na casa do Consolador?
E ela me respondeu exatamente isso. Ela falou, escuta, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está na sua sala vendo televisão e um inseto que você nunca viu entra pela sua porta. O que você faz? Mata porque ele pode ser venenoso. Corre porque ele pode ser venenoso. Ou observa para ver o que ele é. O que você faria? Na minha cabeça já foi lá, né? Mata porque ele pode ser venenoso. Ela falou, exato, por isso que eu não posso me manifestar. Então, nós somos extremamente hiperreativos, porque nós temos muito medo. Essa hiperreatividade emocional que nós temos é devido ao enorme contingente de medo que faz que a gente pertença à família humana da Terra. É o medo que é o prato comum que todos nós comemos, tá? Por isso que ela não se manifesta. Agora, se por um lado eles não podem se manifestar fisicamente, eles não podem interferir, mas eles têm que estar presentes, eles falaram, ok, olha lá, a mediunidade é ótima. Em 1958, um cara veio de Júpiter, chamado Bernard Palissy, através do médium Victorien Sardou, teve uma longuíssima conversa com Allan Kardec. De horas. E essa entrevista, que foi feita em março, foi publicada em agosto na Revista dos Espíritos. Qualquer pessoa pode entrar na internet, procurar Revista dos Espíritos, agosto de 1858, e vai ver lá a longuíssima entrevista que o Kardec fez com um ser de Júpiter chamado Bernard Palissy. É 1800. 1858. Uhum. É da época de Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857, aí conheceu Camille Flammarion, que era um ETzão. Ele só vivia nas estrelas, né? Seria um ufólogo da época. E aí começou o contingente de informações de seres de outros mundos. Mesmo porque a egrégora Espírito da Verdade tinha ET no meio. Tem coisas ali que você fala, aqui é de outro mundo. Né? Por causa da forma como é expressado. Então veja, uma das coisas que o Kardec perguntou para o Bernard Palissy foi: se o mais inteligente dos homens da Terra fosse para o seu planeta, como ele seria tratado? Que posição na sua sociedade ele ocuparia? Bernard Palissy responde: a mesma que o macaco ocupa na sua civilização. Então isso dá bem né, a diferença. Agora, vejam, a mediunidade e a paranormalidade se tornaram as duas ferramentas mais palatáveis para eles usarem para ter contato conosco. Então eles começaram, vai em centro espírita, vai em tal. Não é esse, eles não são espíritas, eles não têm religião, tá? Mas a mediunidade você não usa mais no espiritismo? Usa, mas eles estão aonde tiver possibilidade deles trabalharem, eles vão estar lá. Porque a mediunidade faz com que o contato seja possível. Então é um contato psíquico. Então a ufologia casuística, ela é fundamental. Você tem que ter os pés na ciência, você tem que ter os pés da racionalidade, mas a sua cabeça tem que estar no cosmos, e a cabeça é a parte paranormal e mediúnica, entendeu? E eles usam esse contingente porque este aqui hoje não é biologicamente possível, só por isso. Você falar, puxa, agora eu tenho que olhar para dentro de mim, para o índigo enfrentar a própria sombra, é porque alguma coisa mudou, e essa mudança eu acho que é planetária, entendeu? Eu sou só um dos que está sentindo isso, porque o número de pessoas que está procurando ajuda em terapias, está entrando em meditação, crianças estão fazendo meditação, né? Então, assim, você percebe que uma mudança está se processando e ainda que ela não seja legível para a maioria da humanidade, que é muito materializada, é muito superficial e imediatista ainda, porque tem muito medo, quer dizer, a humanidade que sobrevive e não vive, a humanidade que vive está crescendo em progressão geométrica. E isso faz com que o bem cresça em progressão geométrica, porque a expansão de consciência acompanha. Ah, mas o mal não está caindo. Está sim, só que ele está caindo em progressão geométrica. 10, 9, 8. E ele tem as luzes da ribalta, né? A mídia foca nele, então parece que ele é estupendo. Quando não é, hoje o bem supera o mal. Entende? Então, essa mudança que eu tenho sentido já há alguns meses, mas do Piauí para cá ela ficou mais óbvia para mim. Eu acho que não é só eu, é muita gente está nessa mesma vibração. Agora vamos saber sobre os 2 ceifadores que virão. Porque a gente ainda virão mais 2 ceifadores, entendeu? Ainda virão. Eu não acredito numa guerra mundial, eu realmente não acredito. Virão mais 2 ceifadores. Um, a gente sabe que são movimentos tectônicos, de placas tectônicas. O outro, sei lá, pode ser uma terceira pandemia, uma outra pandemia. O espanhol e a chilena falam desde 2014 de pandemias. Desde 2014. Acontece. Mas então vai ter um caso aí que vai ser terremoto.
maremoto. Não, vez aquele big lá de Los Angeles, todo mundo está esperando. Mudanças grandes acontecerão. Agora, eu estou preocupada com o terremoto da minha alma, com o tsunami da minha alma, porque é onde eu tenho acesso, onde eu tenho ação, onde eu estou impotente, eu posso fazer. O que for me envolver, né, eu vou estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Então, todos nós, o corpo físico morre. Todos nós vamos morrer de alguma coisa. Nem que seja de panela, mas vamos morrer de alguma coisa. Então, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com o terremoto de eu não aprender as lições que a vida tem me trazido. Eu estou preocupada com o tsunami das minhas emoções que me levam a não ser um ser harmônico. Isso eu tenho controle, isso eu posso mudar. Porque se acontecer um terremoto, eu não tenho ação sobre isso. Que vai acontecer? Vai acontecer sim. O mapa da Terra vai mudar significativamente. E você conseguiria nos orientar em como lidar com o tsunami das emoções, da nossa guerra interna? Então, é isso que é o autoconhecimento, né? Você só sabe que a tua casa tem um cano furado quando ele mancha a tua parede. Então, o que é que te irrita no outro? O que mais te irrita no outro? É o que está em você. Essa é a primeira sacada. Nossa, eu não suporto a pessoa mentirosa. Você está mentindo. Você mente. Analisa. E a gente não tem que ser carrasco conosco, a gente tem que ser misericordioso conosco, mas não pode ser cúmplice. Quer dizer, você sabe que você tem um defeito? Começa a trabalhar esse defeito. Não precisa resolver tudo numa encarnação só, você não vai conseguir. Evolução não é sorrisal, que você joga no copo e ele dilui. Isso é bobagem, não é solúvel. Ela é paulatina, ela é gradativa, mas você tem que trabalhar definitivamente para obtê-la. Então, o que você considera ser o seu pior defeito? Eu torço pro Palmeiras. Então, filhinho, começa a olhar para outros times. Vai devagar, você chega lá. Eu sou palmeirense, por isso que eu posso falar sem problema nenhum. Mas você tem que saber o que te incomoda em você e começar a trabalhar para você vencer um. Vencer um, mudou uma coisa, já ganhou a tua encarnação, começa para o outro agora. Vai para outro campo. É assim que a gente evolui. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. São as 3 ferramentas que a gente precisa. Tá, então, se você pudesse colocar aqui alguma lição prática para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, que estão interessadas em despertar, em trabalhar o autoconhecimento, o que você colocaria, então, assim, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer para buscar o despertar? Se olhar no espelho. Tem eu faço muito com os meus pacientes isso. Eu faço para eles fechar os olhos e tentar se visualizar o rosto com perfeição de detalhes. A minoria consegue. Então, se olhe bem dentro dos seus olhos e pergunte o que é que em mim me incomoda. O que é que me rouba a felicidade? Nunca são os outros. Ninguém me faz feliz. Ninguém me faz infeliz. Eu faço. Assuma a responsabilidade por você, pelos seus acertos e pelos seus erros. A partir desse instante que você assume as rédeas da sua vida, você começa a despertar. E aí, o que você tem que mais te incomoda? O que você não gostaria de ser? Começa a trabalhar nisso para deixar de ser. É ativo mesmo, é racionalizado mesmo. No início é razão, aí chega uma hora que passa a ser reflexo condicionado. A gente erra por reflexo condicionado e a gente se ensina a acertar por reflexo condicionado. É difícil? É claro. Se não fosse, todo mundo era angélico. E os anjos estão lá e nós estamos cá. E você acha que esse mesmo processo pode fazer parte de ou pode constituir, de repente, uma cura física de um problema? Eu tenho certeza disso. Todas as doenças advêm de erros que nós temos emocionais. Todas. Caiu um lenço aqui. Todas as doenças advêm de erros. Meio estranho. É estranho. Acontece. Acontece. Malu. Todas as doenças advêm de erros emocionais que nós temos. Eu tive câncer. Em 2019, eu sempre tiro férias em março. O doutor Sperman falou assim para mim: tire uma semana a menos e volte para fazer uma colonoscopia. Falei, tô com câncer. Fui férias, deixei o exame marcado, fiz pimba, tava lá o danadinho. Primeiro, eu, lógico, né, sou médica, eu fiz todos os exames, já levei pro colega de turma, os exames prontos, né? E ele olhou, ele falou, Mônica, você já é o estadio mais alto, né? Não tem muito o que fazer, para você o tratamento é só paliativo e tal. Eu falei, você sabe que eu tenho responsabilidades, você acha quanto tempo eu tenho antes de ficar incapacitado? Ele falou de 6 meses a 1 ano. Eu falei, cara, 6 meses a 1 ano. Qual câncer que era? Era um câncer de intestino. Câncer de intestino.
Aí eu falei, 6 meses a 1 ano, não, era garra pesada, né? Aí eu tava trabalhando, a Xeliana falou assim pra mim, converse com a fulana, uma colega médica, eu tinha uma equipe de 400 médicos que eu gerenciava, converse com a fulana e peça a indicação de um oncologista. Eu falei, hoje é um dia que ela não vem aqui, hoje é quarta-feira, ela não vem aqui, eu só vou ver ela semana que vem e eu não quero que ninguém saiba que eu tô com esse problema, porque eu quero trabalhar enquanto eu puder. Eu tô no banheiro lavando a mão, a menina entra atrás de mim, eu falei, o que você tá fazendo aqui hoje? Ela falou, não sei, eu tava vindo pra casa, apareci aqui, vou tomar um café. Eu falei, tá acontecendo um caso assim, 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 você tem alguma onco para indicar, porque ela trabalha na Beneficência Portuguesa? Ah, tem, é uma médica fantástica, realmente maravilhosa. Ela ligou para a colega, no dia seguinte eu estava na colega com todos os exames. Ela olhou, né, meu parecer ter 4, né? Eu falei, olha bem para mim, você acha que eu sou um caso terminal? Ela falou, não acho. Vamos biopsiar o meu pulmão? Eu falei, vamos biopsiar o pulmão. Eu acho que não é metástase que eu tenho no pulmão. Biopsiou, não era metástase, era inflamatório. Aí eu saí de um caso terminal para um caso curável. Meu tumor era muito pequeno, 2 centímetros só. Aí eu fiz 4 meses de químio e rádio e fiz cirurgias espirituais, obviamente eu fiz sim. Tomei homeopatia, porque tem homeopatia mundialmente testada chamada Viscum Album, que é muito boa para isso. Tratei o que eu devia, químio, rádio, mudei minha alimentação, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Meu tumor sumiu, eu curei. Eu estou há quase 3 anos sem evidência de imagem do meu tumor. Mas eu mudei. Por que dá tumor de colo? Vou falar com a Margarete, porque ela trabalha muito nisso, né? Somatização, ela falou que você tem medo de ser traída. Não traição homem e mulher. Traída no sentido maior, né? De ser traído em ideologia, filosofia e tal. Você tem que mudar, você tem que começar a confiar. Você não confia, você não se entrega. Você não olha nos olhos das pessoas. Eu falei, cara, é verdade, né? Eu não olho ninguém nos olhos. Eu tenho Asperger, né? Eu comecei a mudar isso, trabalhar isso. Então, o tumor veio para me alertar de uma coisa patética, porque eu sempre preguei a fraternidade e eu estava sempre com o pé atrás. E o tumor veio e me ajudou a vencer isso. Na hora que eu compreendi, eu fiz todos os tratamentos que eu tinha que fazer, mas eu tinha que tomar 2 anos de quimioterapia. Eu tomei 4 meses. E até hoje o tumor não voltou. Se voltar é porque eu voltei a ter erro, né? Mas me ajudou a despertar. Então, mesmo as doenças autoimunes, que são doenças em que você se auto-sabota com uma intensidade extremada, você bate, você pega o chicotinho e fica se batendo, né? A doença autoimune é terrível. Estas doenças são as que mais facilmente respondem ao tratamento de terapia, além do tratamento médico, que você não deve abandonar, mas com uma terapia de autoconhecimento. Porque à medida em que você vai se perdoando, vai tirando a culpa de cima de você vai vencendo o autoimune. Ela vai continuar lá, só que ela fica dormente. Nós temos muitos casos com resposta extremamente positiva. Todo mundo fala muito, vê as notícias do tal do chip do Elon Musk. O que vocês têm a falar sobre isso? É bom, é ruim? Eu vou dizer pra você, o cara é um gênio, mas o cara é uma secla do 666. Na minha opinião, ele não é o 666. O 666, que eu saiba, está com 18 anos. Está muito próximo dele, mas não é ele. Você está falando do anticristo. Só para deixar bem claro. Estou falando do anticristo. Ele não é o anticristo, ele é talvez o embaixador, ele é um gênio. Gente, aquele foguete andando de marcha ré, pelo amor de Deus, que foi aquilo? Eu chorei de alegria. É um gênio. É um gênio, mas ele é alguém da facção B. É verdade, é isso aí. Eu não vou para os Estados Unidos mesmo. Vai ganhar 3 estrelas. Dane-se. E tem o Canadá para eu ir, tem a Europa, tem o Brasil, tem a América do Sul. Tá. Mas assim, quando você usa a sua inteligência para destruir, olha o que ele está fazendo lá, né? Então, Diadema teve filas quilométricas para fotografar íris. Sim. Ótimo. Olha só. Tá? Que loucura. Isso é assim, hoje você tem câmera em tudo quanto é lado. Aonde você passar, você está mapeado por R$300 que eles nem receberam, né? Que eles nem foram pagos. Não ganharam ainda. Nem foram pagos. Nem vão ser pagos, né? Agora, essas pessoas estão mapeadas. Então, existem muitas pessoas hoje no mundo, CEOs de grandes empresas, pessoas cientistas, tá? Cientistas que têm chaves de progressos descobertas por eles, chipados, né? E isso aí tá lá para, se você precisar, você
líquida. Na verdade, o chip ele vai ser uma maneira de De controlar. de controle. Total. De controle. É mais controle. Mais controle. Mais É um controle onde ele amarra Gente, tudo. chipados nós já estamos. Cartão de crédito tem chip, telefone tem chip, conta tudo tem chip. Você tem a Alexa? Eu amo a minha Alexa. Na verdade, cara, tem muitos desses caras que têm muito poder que são Illuminati mesmo. Fazem parte desse complô para manter a humanidade cega, surda e burra. Você entendeu? Sim. São mesmo. Agora, eles são reptilianos? Pô, não, eles são parceiros dos draconianos. Não necessariamente tem que ser reptiliano. Não é assim, patognomônico, entendeu? Aham. Você é reptiliano, você é do mal. Isso não é verdade. Que se é um ET, você está lá na nave, aí você vê qualquer telejornal do planeta Terra. Todos os adâmicos são monstruosos, porque os telejornais só postam coisa ruim. Só tragédia. E isso não é verdade, entendeu? A gente não pode generalizar. Sabe qual que é o problema da humanidade? É God. Generalizar, omitir e distorcer. Esse que é o problema. E outra coisa, muitos aí devem viver no anonimato. Total, eles não querem. Só fazendo. Agora que tem o Elon Musk aí botando a cara pra tomar tapa. Por quê? Você acha que ele Eu tenho certeza. que o Elon Musk. Eu tenho certeza. Ele tem um projeto de colonizar Marte, né? O cara é um gênio, mas a intenção do cara não tem nada de pura. O Starlink não é puro, chipar pessoas não é legal. Você sabe, então o cara mas ele não faz questão nenhuma. O que eu tô achando engraçado é que eles não estão mais fazendo questão de esconder. Alguns já estão começando a se mostrar. Elon Musk. Tem mais alguém, por exemplo? Bush, com certeza. Toda a família Bush. Família Bush. Família Bush, Hillary Clinton, da família real, sim. Inglesa, sim. Tem gente aqui no Brasil também. Tem gente. Você diz do alto escalão ali? Altíssimo escalão do país. Tipo Michel Temer, você acha que. Será? Muita gente. Michel Temer é pirata. Olha, eu acho que não vale a pena citar nomes, mas tem. Sério? Caramba. O Elon Musk, eu não imaginava que, assim, eu vejo um cara meio desapegado e louco em alguns Cara, ele não é desapegado não, leia. Vou começar a pensar... Cimentos dele. Ele compra não sei o que lá. Aí ele vende. Deixa os movimentos financeiros que esse cara tanto que ele tá como tá, né? Pelo amor de Deus. Um Twitter só que ele faz, ele consegue valorizar uma coisa ou outra. Exato. Então percebe que ele tá brincando com todo mundo. Aham. Mas ele tá cada vez mais rico. Sim. Cadê a distribuição? Ajuda alguém, meu chapa. Né? É genial, indiscutivelmente o cara é um gênio. Né? Mas ele não é o Nikola Tesla, não. Porque tem... Mas não é não, o Nikola Tesla era um cara do bem. Totalmente desapegado, mas que não é desapegado. Mas o Tesla reencarnou? Que eu saiba não, ainda não. Tá? Chico Xavier vai reencarnar? Talvez no futuro, no momento não. Porque muitas pessoas dizem que ele não tinha nem a necessidade de ter... Sim, fato, de passar por mais uma encarnação. É real. Eu concordo com isso. E passou, então... Missionariamente para continuar a obra que ele tinha começado como Kardec, né? Então, o Chico Xavier seria a reencarnação de Kardec? Na minha opinião, sim. Entendi. E muitas pessoas falam também sobre o espírito de Hitler, né? Pois tá aprisionado em esse Plutão. está no planeta Plutão, que é o planeta prisão. Ele ainda está lá. Não só ele. Não só ele. Nossa, tem muita gente lá. Mas ele está lá. Ele e o grupo dele estão lá. Os piores, né? O Goebbels, eles estão lá. Dizem que Gandhi estava cuidando do espírito de Hitler. Isso eu já não sei. É pouco provável que o Gandhi tenha ido para Plutão. Porque lá é um planeta prisão mesmo. O negócio lá... Como se fosse Guantánamo. O Camille Flammarion descreve esse planeta, falou que a densidade lá é tão intensa que você tem dificuldade para respirar. Você sente morrer 1000 vezes, né? Caraca. É terrível. O Camille Flammarion fala isso no livro Êxodos. Então ele vai ficar... O fim do mundo. Ele vai ficar lá então 1000 anos, seria o tempo. Não sei quanto tempo ele vai ficar, cara, mas ele vai ficar. Todos pecados. Mas ele já não volta mais para a Terra, né? Ele não vai para outro planeta, não. Isso já vai para um outro... Depois que ele passar essa pena maior... Que a pena é grande, né? Mas era necessário ele ter vindo e ter feito o que fez? Mas, cara, era necessário o Napoleão ter vindo? O Napoleão veio para unificar a Europa. Olha o que o Napoleão fez. Entendeu? Então foi Júlio César, aí vem como Napoleão, faz um monte de bobagem. A função do Hitler era unificar a Europa. Cara, olha lá o que ele fez. Não dá para unificar nada. Então, mas são espíritos que têm um bruta cabedal carismático, de liderança, de inteligência operacional, mas são emocionalmente muito frágeis. Então,
O mal há de haver, aí daquele que o praticar. O que aconteceu no planeta estava super justificado. As pessoas tinham que passar por aquilo mesmo, era o karma coletivo, ok. Mas se ele não tivesse deflagrado o que ele deflagrou, as pessoas iam saudar de uma outra forma, sem tanto sofrimento. Sei lá, com uma doença, alguma coisa. Doença, com uma pandemia, que nem a Covid que veio aí. Isso é uma guerra para fazer isso. A Covid, então, era algo já planejado que teria que acontecer. A Covid, na minha opinião, tá? Porque documentos que eu li, é uma doença projetada com um determinado fim. Perder o controle da bichinha e ele tá aí fazendo esse negócio. Então, é o primeiro ceifador. Isso em 2017, 2018, a gente estava lá em Aracaju num congresso, e um dos meus mentores, que é o doutor espanhol, falou: vieram os professores mansos e foram mortos. Não foram compreendidos. Agora virão ceifadores, serão 3. E aí ele e a Sheliana começaram, desde 2014, que eles falam de pandemia. Em 2019, perguntaram para a Sheliana, está gravado isso, lá na Casa do Consolador. E aí, o ano que vem vai ser melhor? Ela falou, não, vai ser pior. Que no caso seria de 2020. E aí o espanhol falou, em 2018 ele falou, nós entraremos num ciclo de 5 anos muito difíceis. 19, 20, 21, 22, 23. Então aí até 2023 tem coisa pra olhar. Vai rolar, a pauleira rola. Então, mas você acha que vai ser em cima do que a gente já tem ou alguma coisa nova? Não, em cima do que a gente já tem agora. Aí vai vir uma calmaria e aí vem o segundo ceifador. E aí a coisa desembesta até 45, 46. Caraca. Então... lascado então, parceiro. Não, ó. Casa, paga suas dívidas, compra bicicleta, vai fazer fotossíntese, faça tudo o que você planeja. Porque nenhum de nós nasceu ignorando o que ia acontecer. A gente quis vir para ter essa experiência, para não ser exilado, para evoluir. Nós pedimos, a gente sabia o que ia rolar. Então mantenha os seus planos e viva-os à plenitude. Não tenha medo do futuro, tenha medo do presente. Porque o futuro é consequência do que você está fazendo hoje. Eu tenho por norma olhar para alguém absolutamente sem importância na sociedade com os mesmos olhos que eu olho para um presidente de uma república de qualquer estado. Eu olho nos olhos. Porque, assim, a sensação existencial de cada ser humano, se ele é decente ou não, essa sensação está escondida por trás do olhar de cada ser humano. Verdade. Porque eu posso ser alguém falso, mas fico dizendo que sou honesto, mas a minha sensação de perversidade, de mentiroso, de hipócrita, está brilhando aqui por trás dos olhos. Certo? Então por isso que eu olho no olho de todo mundo do mesmo jeito, independente se a pessoa é presidente ou é alguém desempregado sem importância. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu consigo sentir pena de pessoas muito importantes. Às vezes eu olho para um bilionário, às vezes eu conheço alguém muito importante, quando eu olho nos olhos, me dá uma pena aquela pessoa. Independente de ser bilionário, e eu não tenho um tostão, sou só alguém que sobrevive. Então assim, eu olho para Elon Musk. Nos últimos anos eu comecei a ter pena do cara, porque ele tem valores formidáveis no campo da intelectualidade. Né? Tem lá a vida dele, que é a vida dele, respeito e não me meto. Né? Mas assim, quando você vê certas atitudes, nós não temos como julgar as pessoas, mas nós precisamos fazer a leitura crítica dos fatos que as pessoas produzem. Se eu estou aqui conversando com você, sua carteira está aqui em cima, e eu pego sua carteira e você vai olhar e dizer, pô, Rogério é um fato. Mas por que Rogério está fazendo isso? Ou é um ladrão descarado, ou está louco atrás de dinheiro, desesperado por uma... Então, sem julgar, mas fazendo a leitura dos fatos, eu tenho muita pena de Lula, eu tenho muita pena de Bolsonaro, eu tenho muita pena desses caras, que a vida dá oportunidade. As pessoas acreditam neles e eles tripudiam em cima dessa situação, na minha opinião. Eu tenho pena de Elon Musk, eu tenho pena desses caras. Por quê? Porque a vida é breve. A vida passa. Todos nós já vimos pessoas extremamente importantes, os imperadores romanos, os caras têm o ego. E assim, hoje um deles é mendigo. Então assim, as coisas funcionam de um jeito. Por isso que eu tenho pena. Mas, indo objetivamente para a sua pergunta, além da pena que eu sinto, especificamente pelo que Elon Musk está fazendo com ele mesmo, e com a vida. Um cara desse poderia dar exemplo às crianças. Um cara desse poderia ser exemplo para que enriquecesse a crença nos princípios filosóficos que enaltecem a vida. E o cara está dando exemplo totalmente ao contrário. Não é questão de ser de direita ou esquerda, de cima, de baixo, não é isso. Estou falando de decência, de preocupação com a dignidade.
Então, olhando para o Elon Musk, o cara criativo, o cara genial, o cara empreendedor, o cara que... É inevitável você não dizer, o cara realmente tem talento. O cara é genial em muitas coisas, ponto. Não resta dúvida, os fatos estão aí. Agora, na hora que você olha para a estrutura humana, para o que está por trás dos olhos do nosso amigo Elon Musk, aí você diz, cara, é de dar pena, porque não precisava ser assim. Então, se você me pergunta, Rogério, você aplaude Elon Musk? Eu digo, eu tenho pena. Valorizo, sim, todo o mérito que ele tem no sentido de ser um cara extremamente capacitado, um gênio em algumas coisas ou em muitas coisas. Não há nada que se possa negar nesse sentido. Mas quando eu olho para o ser humano, me dá pena. É verdade. Não, mas é uma belíssima análise que você fez, porque assim, tem pessoas, inclusive que a gente já entrevistou no Paranormal, que querem demonizar de um tudo que ele está fazendo, e não existe, na minha opinião, como frear uma novidade, seja a IA, seja antigamente na Revolução Industrial, as pessoas não iam falar assim, agora uma máquina que vai construir tijolo, parem as máquinas para todo mundo fazer um negocinho de barro e ter mais emprego. Uma hora, é uma máquina que vem engolindo qualquer coisa. Você pode fazer protesto, pode ficar todo mundo lá, não queremos, não adianta. A pedra tá rolando ladeira abaixo. A pedra tá rolando. E eu acho melhor a gente tentar se adaptar à IA do que tentar combater ela, porque ela não vai deixar de existir, nem a IA, nem a SpaceX, nem nada. Você acha que eles vão falar assim, não, coitado do guru do Himalaia, vai vir um robô aqui apresentar o podcast dele, ele vai usar o ChatGPT 7.9, muito melhor que o guru, não vai reclamar, eu vou me substituir super facilmente aqui, eu e todo mundo que tá assistindo. Porque já pensou que bacana? As palestras do João Vai ter um robô lá, o guru, vai ser assim, vai ser o fim de qualquer pessoa. Só que vai ser pra mim, vai ser pro João Vai ser pra você que tá assistindo. Não tem mais, não tem como frear isso. Pra eles também. E pra eles também. Por isso que ele já fala até num salário único. Não sei se você já... O Klaus Schwab, Elon Musk, esses caras estão à frente do chamado Great Reset, que é a grande reinicialização que o mundo precisa ter. Mas qual é a preocupação deles? Eu já li muito a respeito disso, estudei, e continuo me atualizando. E assim, eu até entendo, eu até consigo, na hora que eu faço a leitura dos argumentos, né? Porque como é que esses caras pensam, tá? Não estou dizendo que esse é o meu pensamento, claro. O meu pensamento deles. Eles se reúnem lá, o grupo de Bilderberg e outros grupos com essas famílias aí, né? E tomam uns bons vinhos de certos barões, exatamente como você falou. Só para não falar o nome. Né? Então assim, e lá na hora eles dizem, o que é que a gente pode fazer para organizar o planeta? A última pergunta que eles fizeram, numa reunião uns 10, 15 anos atrás, é: quem nós podemos apoiar no hemisfério sul? Qual presidente de qual nação? Olhe bem. Nós podemos apoiar para ter algum equilíbrio no hemisfério sul. Quando eles falam hemisfério sul, porque para o hemisfério norte, o hemisfério sul é o quintal deles. Sim. É a América Latina, é a África. Eles tratam como América Latrina, Eles olham assim para... o que restou lá. Diz, rapaz, aquilo lá não tem jeito mesmo. Então, mas é o nosso público que compra. Então deixa eles lá, com os problemas deles. Vamos se meter sim, a gente se mete aqui, mas para eles pouco importa quem ganha, se é Lula, Bolsonaro, eu, você, é mesmo. Mas lá para eles, a pergunta deles é o que é que a gente pode fazer para o planeta não ser destruído. Eles fazem essas perguntas sérias. Só que as respostas que eles dão são sérias para eles, mas partindo das premissas que preservam o grau de interesse deles nos assuntos. Então, em algumas áreas, eles são tremendamente irresponsáveis nas respostas que eles dão a essas perguntas. Porque, como todo mundo é dono de petróleo, eles continuam usando combustível sujo e não estão nem aí. Então a pergunta, o que é que a gente faz para preservar a terra? É em outra área, mas não nessa. Só que essa aqui já ferra com tudo. Mas em outras áreas, eles encontram respostas razoáveis e eles tentam fazer aquilo que eu e você e qualquer outra pessoa acharíamos ser o bem. E é nessa perspectiva que o Klaus Schwab, que está à frente do Great Reset, olha para o hemisfério sul e diz, como não tem nenhum líder, como não tem nenhuma etnia, nem povo que a gente possa olhar lá no hemisfério sul e dizer que é de primeiro mundo, lá tudo é de terceiro mundo, quinto mundo e por aí vai. Nós vamos promover o progresso aqui no norte e o excedente nós vamos tirar vouchers para dar para cada cidadão do hemisfério sul e vamos acabar com a pobreza mundial. É assim que eles falam. Nós vamos acabar com a pobreza mundial.
fazendo pelos miseráveis pobres do mundo o que eles jamais poderiam fazer por eles mesmos, que é ter uma receita mensal, um voucher alimentação, um voucher diversão, ou seja, eles estão organizando o mundo, porque na hora em que todo mundo recebeu uma mesada, ninguém reclama de mais nada. E o não reclamar de mais nada é o Great Reset, ou seja, é a reinicialização do sistema financeiro internacional que faliu. Então eles vão varrer para debaixo do tapete a dívida externa pública dos Estados Unidos, da China, de todos os países. Vão varrer para debaixo do tapete parte do mico aí que está no mercado, esses papéis que valem zilhões de dólares, mas não vale nada. Então eles vão ajeitar o mundo aqui, somem com o dinheiro analógico e põem o dinheiro digital, porque se algum dia você quiser verificar o que é que eles fizeram nesse ajuste aqui, você jamais poderá. Você não vai ter nem fóssil disso, não vai ter registro. Esse é o plano. Está sendo executado diariamente. Até 2030 eles dizem que é o que vai rolar. Tem gente que diz, não, 2025 até no máximo 27. O que implica dizer que os pobres do mundo vão parar de passar fome. Olhe bem o tamanho da história. Se isso for verdade, aí você, em sã consciência, vai dizer que isso é ruim. Não tem como dizer. Mas, então, se isso não é ruim, é bom o que está sendo feito, é bom brilho, porque... nem tão bom. De novo, o poder continua sempre na mão desses caras, eles vão acumular mais e mais. Só que, na opinião deles, essa é a única maneira de se resolver todos os problemas que podem ser equacionados, pegar as cartas de cada problema desse e colocar numa mesa e dizer como é que a gente resolve isso? É desse jeito, concentrando no norte o poder, gerando excedente, com excedente você alimenta o sul e o sul continua comprando as coisas da gente aqui do norte. E assim se acaba a pobreza mundial. Em sã consciência, torno a dizer, fica difícil você criticar isso. Mas isso é um engodo se tomar bem, porque o ser humano vai ter, nesse contexto, o papel que sempre teve. Nenhum. Vai ser só um estorvo que precisa ser mantido vivo como consumidor, mas não como um cidadão que está evoluindo. Vai ficar ali, marcado, feito gado. Marcado, feito gado, Neuralink, o chip, não sei de quem, não sei aonde. Então, assim, nós estamos falando aqui em beleza, em ternura, em coisas simples da vida. E esses caras já estão no domínio de tudo. Então, é uma época difícil. Os desafios humanos nesse tempo que a gente vive, uau, são incríveis. Terminamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos vídeos, clique em gostei e comentem bastante para dar engajamento e não deixem de ser membro do canal para incentivar a criar novos vídeos. Muito obrigado e muita paz.